Olá, estamos começando o programa Antena Peruíbe e mais uma vez aqui trazendo tantas informações, ensinamentos, conscientização para você que já é o nosso telespectador, para você que está nos vendo pela primeira vez também, fique com a gente, porque hoje nós estamos com o Dr. Yuren Vasquez e ele vai trazer muitos esclarecimentos importantes para nós sobre saúde. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Gleici. É um prazer estar aqui com você e é um prazer também estar levando saúde para a população de Peruíbe e a população de São Paulo de forma geral. Fale sobre a sua formação para nós, por favor. Então, eu me formei em Cuba, no ano de 2010, como médico de família. E fiz a especialização em saúde da família também no ano de 2012. Aí vim para o Brasil no ano de 2014. Trabalhei no programa Mais Médicos, no primeiro programa que foi lançado em 2013. Trabalhei até 2018 no programa. Depois teve uma pausa ali e em 2020 retornei até 2022. Nesse tempo que eu fiquei no programa, eu fiz especialização em saúde da família aqui na Unifesp de São Paulo. E também fiz um curso de fitoterapia, para também fazer atendimento como fitoterapeuta aqui no país. E no futuro a gente vai falar sobre isso aqui também. Sim, tudo bem. Eu estava tentando aqui fazer a conta nesses anos todos aí, já se vão 10 anos. Quase 10 anos, exatamente. Que bom, doutor, sim. Que bom que você veio, deixou seu país para cuidar de nós aqui. E nós somos muito gratos. Obrigado. Nós somos gratos aos cubanos que estão aqui. Obrigado. Na pandemia eu tive Covid e eu fui atendida por um médico cubano. Graças a Deus saiu tudo bem, apesar de ter ficado bem ruim, mas saiu tudo bem. Então sou muito grata aos médicos cubanos. Doutor, nós estamos aqui hoje e nós vamos falar sobre uma complicação dos diabéticos, certo? Sim. E para começar falando sobre essa complicação, primeiro eu queria que o senhor falasse o que é o diabetes. Então, Gleici, o diabetes é uma doença crônica. Crônica por quê? Porque ela tem uma evolução longa, muito longa. Logo que o paciente diagnosticado não tem cura. Até hoje essa doença não tem cura. Então é uma doença crônica caracterizada pelos altos níveis de glicose em sangue, que é produzido pela não secreção de insulina pelo pâncreas ou pelo efeito que não é o efeito esperado desse hormônio no organismo. Então aí existe o diabetes tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é aquele paciente que não tem nenhuma secreção de insulina. Quer dizer que o paciente não tem insulina no organismo. Ele precisa de receber insulina sintética, insulina feita em laboratório, insulina recombinante. E o paciente diabético tipo 2 geralmente aparece depois da idade adulta, e esse paciente tem um baixo nível de insulina, que é secretada pelo pâncreas, ou esse hormônio não está fazendo o efeito esperado nos tecidos periféricos. Então essa é a diferença entre o diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Na verdade, então, a insulina é um hormônio. Sim, é um hormônio. É um hormônio. Eu já vi, a gente já viu, casos de crianças que precisam receber insulina, pequenas, com 3 anos, 4 aninhos. Pode acontecer mesmo isso? É normal? Sim, no caso das crianças, essas crianças apresentam diabetes tipo 1, que é a ausência total da insulina. Então essas crianças têm que ter um tratamento para a vida toda com insulina, porque eles não têm produção nenhuma desse hormônio. Esse hormônio, na verdade, é um peptídeo, é um peptídeo, não chega a ser uma proteína, é um peptídeo que é produzido pelo pâncreas, que é um órgão da nossa cavidade abdominal, é produzido pelas células beta das ilhotas do pâncreas, Então é ali que é produzido esse hormônio e quando o pâncreas tem alguma alteração, pois ele não vai produzir. E
realmente essas crianças elas já nasceram com essa falha genética, uma deficiência. Isso, uma deficiência genética que essas células dessas ilhotas não se produziram, assim, não se formaram e então não tem como produzir a insulina. Nesse caso de crianças, provavelmente elas vão se tratar por toda a vida? Sim, sim. É como eu disse anteriormente, o diabetes é uma doença que não tem cura. Então, sendo uma doença crônica, ela vai ter que ter um tratamento para a vida toda. Tratamento farmacológico, né, com insulina ou medicamentos hipoglicemiantes orais, como a metformina, glibenclamida e outros. Também o tratamento com a dieta, né, que é fundamental nesses pacientes, e o exercício físico. Então, um tratamento Digamos combinado. que a insulina, ela é o que vai, em palavras assim mais grotescas, ou mais populares, vamos dizer assim, a insulina é o que vai queimar o açúcar. Sim, bom, mais ou menos, né? Vamos definir muito bem o que é a insulina. A insulina é um peptídeo, né? É um hormônio, na verdade é um hormônio. Ela vai permitir que a glicose que está no sangue passe para dentro do tecido, passe para dentro das células do nosso corpo. Porque se a pessoa faz o exame, por exemplo, eu estou com a glicose alta, normalmente aqui no Brasil se fala, eu estou com açúcar muito alto. Sim, sim. É por conta que a insulina não está dando conta de passar para o tecido. Isso, pode ser que o pâncreas esteja secretando pouca insulina, ou pode ser também que os tecidos, os receptores dos tecidos, das células do nosso corpo, não estejam reconhecendo a insulina como esse hormônio que permite a entrada da glicose. Então aí acontece o diabetes tipo 2, que é por uma diminuição na produção de insulina, né, na síntese de insulina, ou a parte do tecido tem um erro ali genético nos receptores, né? Ou pode ser também ao longo da vida o paciente pode apresentar esse problema nos receptores da insulina nas células. Entendeu? Quando a gente fala de diabético, que digamos que fosse o hiper, é isso? Sim. E tem o hipo. O hipo pode se tornar um diabético? Sim, é uma pergunta muito importante, Gleici, porque o diabetes, muitas vezes, um dos primeiros sintomas é a hipoglicemia. Então, quando o paciente vai começar a apresentar diabetes, vai começar a debutar com diabetes, ele começa muitas vezes com hipoglicemia. Fale para nós, o que é a hipo? O que vai aparecer no exame, por exemplo? Então, a hipoglicemia é o contrário do diabetes. A hipoglicemia são níveis inferiores ao limite normal, que é 60 miligramas por decilitro, né, em jejum. Mas a hipoglicemia pode acontecer a qualquer momento do dia. Então, a hipoglicemia não é mais do que baixas concentrações de glicose em sangue que vão produzir sintomas. Esses sintomas são geralmente cerebrais, porque o cérebro humano ele funciona, o combustível principal é a glicose e oxigênio. Então, se faltar glicose no cérebro, esse paciente vai desmaiar, esse paciente vai começar a ficar sudoreico, vai começar a ter palidez cutânea mucosa, vai começar a ficar fraco e ele vai desmaiar, porque o cérebro não tem o combustível necessário para o metabolismo dos neurônios, que é a glicose. Foi através de um desmaio dentro de um banco que eu descobri que era hipoglicêmica. Isso, na verdade. Exatamente. Então apaga, do nada você apaga, e aí foi feito os exames e eu descobri que era hipoglicêmica. E aí muitas pessoas, até da minha família, falaram assim, que bom, se você é hipoglicêmica você nunca vai ser diabética, e não é verdade. Sim. Então ele pode se tornar diabético, né, doutor? Pode sim, com certeza. A hipoglicemia é um dos sintomas do diabetes. Na hora que o paciente tem hipoglicemia, o médico deve de pensar se que esse paciente pode estar debutando com diabetes mellitus tipo 2. E nós queremos falar agora então sobre uma complicação dos diabéticos, que é o pé diabético. Nós não estamos falando de pré-diabético, né? Pré-diabético é outra coisa. Nós estamos falando do
pé mesmo, pé aqui, de caminhar. Pé diabético. Doutor, o que é o pé diabético? Então, Gleice, o pé diabético é uma complicação crônica do diabetes. E, para ressaltar, essa doença é tão frequente que ela é a primeira causa no mundo de amputação de membros inferiores não traumática. Então, é a primeira causa de amputação não traumática, principalmente de membros inferiores. Então, o pé diabético é assim, a definição de pé diabético, ela é uma complicação crônica do diabetes, realmente é uma lesão, né, é uma úlcera no pé do paciente diabético, né, que é produzida por quê? Por vários fatores. Realmente são 3 fatores fundamentais. Fator isquêmico, né, que a isquemia não é mais do que a dificuldade na perfusão desse tecido dos pés, geralmente, né? Então, a isquemia, a neuropatia periférica, que é a perda da sensibilidade dos membros inferiores, e a infecção. A infecção geralmente são bacterianas, são polimicrobianas, são por várias bactérias associadas, né? Então, esses 3 fatores fazem com que o pé diabético apareça. Então, o pé diabético, para sintetizar, é qualquer lesão que apareça no... Isso, uma úlcera. Uma úlcera. Ou machucou, um arranhão. Pode se tornar um pé diabético. Sim. Para entrar dentro do conceito de pé diabético, o paciente tem que ter uma úlcera. Pode ser pequenininha ou pode ser grande, mas tem que ser uma úlcera. Então, o paciente ali já tem uma úlcera. Só vai acontecer, claro, com o diabético. Isso. Só com o diabético, por isso se chama pé diabético. Porque só com o paciente diabético. O paciente normal seria uma úlcera normal. Não é uma úlcera do pé diabético, seria uma úlcera normal. Existe, assim, muita fala sobre que o diabético, ele tem que amputar. E isso pode acontecer. Sim. Então nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Sim. Nós vamos para os nossos comerciais, nossos patrocinadores, mas não saia daí. Fique aqui para você saber tudo sobre o pé diabético que o Dr. Yuri vai estar nos ensinando hoje aqui.